por outro lado, também, o que é que a sociologia se distinguiu como ciência? Bem, até a proposta da sociologia, como Augusto Comte formulou, e depois os outros fundadores da sociologia vão chamar a atenção, até então, os comportamentos das pessoas, dos agentes sociais, eram sempre percebidas e se tendia sempre a achar que eram comportamentos orientados unicamente pelas escolhas individuais, ou seja, aquilo que se observava como comportamento na sociedade, a responsabilidade sempre caía, né, sobre o indivíduo, como se fosse o indivíduo sempre o único responsável em uma escolha sempre subjetiva do seu comportamento. Quando se começou a colocar que muitos dos comportamentos e fenômenos sociais estão relacionados a outros indivíduos e a instituições, derivou-se, né, a ideia de comportamento por escolha única e exclusiva do sujeito e do agente social, se derivou para a ideia de relação social. Então, esta palavra relação é extremamente importante para as ciências sociais de forma geral e para a sociologia. A sociologia já não interessava mais, então, estudar os comportamentos cuja orientação fosse apenas subjetiva, mas perceber fundamentalmente que o comportamento de um indivíduo, mesmo quando ele parece superficialmente ser uma escolha subjetiva e pessoal, é, na verdade, um comportamento derivado de uma relação entre indivíduos, ou derivado de uma relação entre indivíduos e instituição, ou derivado de relações entre instituições e assim sucessivamente. A palavra que aqui vai dar o tom é que aquela orientação que o indivíduo tem, seja política, moral, religiosa, econômica, filosófica, essas orientações dependem das relações que esse indivíduo tem com outros indivíduos. E por trás destas relações existem instituições que a gente chama de instituições de controle social, exatamente porque são as instituições que fazem o papel de passar para o indivíduo quais são os interesses, quais são os comportamentos, as posições mais desejáveis dentro de determinados limites que a sociedade sempre vai impor a qualquer sujeito que esteja dentro de um grupo, né? Por mais que a gente possa imaginar a liberdade do ponto de vista filosófico como conceito, né, que qualquer ser humano adulto é capaz de entender e é capaz de desejar, o fato é que todo indivíduo que está em sociedade obedece e orienta os seus comportamentos de acordo com valores e regras de conduta que esta sociedade exige deste indivíduo. Então, existe aí, eu costumo dizer, uma mão invisível, né? Uma coercitividade que é dada pelo grupo. E esta coercitividade aparece através de determinadas relações. Então, os pais, quando educam os seus filhos, estabelecem relações com os seus filhos e vice-versa. Um funcionário, quando está numa empresa, numa organização, estabelece relações com os seus colegas e com os valores desta organização. São estas relações, pais, filhos, organizações, indivíduos, Estado, cidadão, não é? Essas relações é que acabam orientando, ainda que não necessariamente de uma forma consciente, mas acabam orientando a forma como os indivíduos, os sujeitos, tendem a se comportar. Claro que numa sociedade democrática, quanto mais livre for, não é? Mais esta coercitividade tende a se abranger. Quer dizer, numa sociedade, por mais democrática que a gente imagine,
por mais liberdade que ela pregou e que ela consiga dar ao seu cidadão, essa liberdade não é infinita e não é irrestrita. Em algum momento, o indivíduo que está inserido dentro de um corpo social, estabelecendo determinadas relações, estas relações acabarão por determinar os limites das suas condutas, mais ou menos. Mas em algum momento, todo sujeito, todo cidadão, acaba se encontrando com os limites, né, da coercitividade social. Ao se encontrar com esses limites, então, os seus comportamentos, por mais que superficialmente, aparentemente, pareçam ser comportamentos derivados apenas do seu interesse, da sua escolha, são, na verdade, orientados por estas relações que ele vai estabelecendo desde o momento que ele nasce e que vão fazer com que ele se torne um agente social inserido dentro daquele grupo social. Se formos para um outro grupo social, vamos trocar apenas de regras, de valores e de relações, mas vamos ter que estabelecer novas relações e, portanto, novamente haverão outros tipos de coercitividade, outros valores, outras normas, outras leis, não é? E uma moralidade também que vai ser exigida como parâmetro para que cada indivíduo possa se comportar naquele grupo, né? Então, sociologia é isto. Sociologia é uma ciência, né, que passou a incentivar que os fatos sociais, os fenômenos sociais, fossem estudados do ponto de vista das relações sociais e não apenas do ponto de vista, digamos assim, das escolhas absolutamente subjetivas. Esse é o motivo pelo qual, logo no começo, depois do Auguste Comte, o Durkheim, não é? Que também faz a mesma metodologia do Auguste Comte, vai estabelecer algumas regras para nós sabermos o quanto um fato ou um fenômeno social deve ser ou não deve ser estudado pelas ciências sociais. Eu falo disso em seguida, mas eu queria dar o exemplo do primeiro grande estudo sociológico que o Durkheim fez para provar que a sociologia tinha um objeto específico e provar as teses da sociologia, que era o suicídio. Até o final do século XIX, praticamente até o final do século XIX, começo do século XX, o suicídio era tido como um comportamento de doença, uma doença mental. E, portanto, como doença, era um comportamento, digamos assim, subjetivo, que só dizia respeito ao indivíduo que estava doente. Até que o Durkheim, né, provou, fazendo pesquisa social, pesquisa de campo mesmo, entrevistando famílias de suicidas, entrevistando os próprios suicidas que acabaram, enfim, não falecendo, e chegou à conclusão, demonstrando quantitativamente que as causas e os motivos que levavam ao suicídio no final do século XIX e ainda no começo do século XX, não eram necessariamente doença mental. Na verdade, a quantidade estatística de pessoas que procuram suicídio do ponto de vista da doença mental é insignificante estatisticamente. Ou seja, as pessoas chegam ao suicídio estando deprimidas, claro, mas esta depressão foi criada pelo convívio social. As frustrações, as depressões, de forma geral, que levam indivíduos a um ato tão extremo, têm origem nas relações sociais, sejam elas quais forem. Uma pessoa pode estar deprimida e tentar o suicídio era muito comum, por exemplo, no século XIX, na fase do romantismo, querendo suicidar por frustração amorosa. Né? Era muito comum. Então, isto não tem nada a ver, veja, uma pessoa que tenta o suicídio por uma frustração amorosa, ela tem uma relação com outra pessoa. Isto é social. A pessoa não vai ao suicídio porque é uma doença mental.
por exemplo, no crash de uma bolsa de valores lá no começo do século XX, né? As pessoas suicidaram, mas por causa de uma questão econômica, porque perderam dinheiro, perderam os bens que tinham, e teve pessoas que de um dia para o outro podem passar, né, da riqueza para a extrema pobreza. Muitas pessoas suicidaram. Elas suicidaram não porque eram doentes mentais. Esta escolha subjetiva tem um momento de isolamento, que é o momento do ato do suicídio. Mas a motivação, a origem, é social. Neste caso, pode ser a passagem da riqueza para a pobreza por causa de um fenômeno econômico, que é o crash, né, a quebra de uma bolsa de valores, e assim sucessivamente. Então, são exemplos que os primeiros sociólogos procuraram dar para mostrar que, contrariamente ao que se pensa, e ainda hoje, contrariamente ao que se pensa hoje, e ao que se vê superficialmente, a grande parte dos comportamentos dos agentes sociais se dá por orientação e motivação das relações que estabelecem com outros indivíduos e, às vezes, com instituições maiores. O Auguste Comte tem um outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, acho que aqui é importante, é que hoje, nos dias atuais, é muito comum, quando se fala de ciências sociais, sociólogo, que se identifica o sociólogo e a sociologia, se identifica como algo revolucionário. Como se a sociologia fosse sempre uma sociologia crítica em relação à vida social, que procura sempre questionar as relações sociais como elas estão dadas, que sempre está disposta a fazer propostas mais radicais de mudança da vida social, e que sempre foi assim, e que todo sociólogo é assim, e que a sociologia é a ciência das revoluções. Bem, ela até pode ser para alguns, mas ela não nasceu assim. Por incrível que possa parecer, e eu falo incrível porque, enfim, vai contra o senso comum, não é? A sociologia, a do Auguste Comte, que, como eu disse, é considerado o pai da sociologia, não nasceu revolucionária. O Auguste Comte, há pouco eu disse para vocês, que ele deu primeiro o nome de física social. Ele estava impregnado, e a maioria das ciências sociais do século XIX, quando elas nasceram impregnadas pela visão darwinista do Charles Darwin, aquele da evolução das espécies, não é? Que diz que toda espécie que melhor se adaptar ao meio ambiente tem mais sucesso de sobreviver e cria um melhoramento dessa espécie, e essa espécie mais melhorada, então essa espécie sobreviverá, o que leva a uma ideia de que os fortes vencerão sobre os fracos e que os fracos, ao se adaptam, ou eles serão, enfim, alijados da natureza. Essas mesmas ideias acabam se impregnando fortemente nas ciências sociais. A sociologia do Auguste Comte, portanto, quando ela nasce com essas ideias. Ela é uma sociologia da ordem, que o Auguste Comte chamou de filosofia positiva. O Auguste Comte achava que o pensamento e o conhecimento humano tinha chegado no século XIX ao mais alto grau de conhecimento e desenvolvimento que o ser humano era capaz de elaborar, saindo do misticismo antigo, passando pelo conhecimento religioso medieval, tinha chegado no século XIX à modernidade. E na modernidade, essa filosofia positiva, que é o nome que Auguste Comte dá, né, iria levar os homens ao mais alto grau de desenvolvimento e, inclusive, seria capaz de acabar com a miséria, né, de todas as sociedades. Lembre-se que eu disse há pouco que as sociedades do século XIX, principalmente a segunda metade do século XIX, são sociedades extremamente pobres, com grandes massas de trabalhadores sendo recrutados para dentro de fábricas, não é?
condições de trabalho extremamente, né, deploráveis, com extrema exploração da força de trabalho, não é? E isso tudo é um mundo que precisa ser questionado e precisa ser, enfim, resolvido da melhor forma possível. Talvez até por isso, porque a sociologia nasce exatamente num momento em que se questiona as condições de trabalho, né, das grandes massas de trabalhadores em relação aos proprietários das fábricas, no caso do século XIX, né? E veja, quando eu digo as massas de trabalhadores em relação aos proprietários das fábricas do século XIX, eu estou falando de relação social. O trabalho é uma relação social. De um lado, uns trabalham, recebem salário, do outro lado, outros empregam e pagam salário. E isto é uma relação social, isto não é uma relação subjetiva. O que acontece é que no século XIX, esta relação social, ela se dá em condições de extrema penúria para grandes massas de trabalhadores. Não é? Então, vejam, neste momento, ao invés da sociologia do Auguste Comte apregoar uma maior distribuição de riqueza nessas sociedades e também de defender, naquele momento, uma relação entre trabalho e empregador que fosse menos penosa para os trabalhadores, o Auguste Comte não se preocupa com isso. Hoje, e por causa dos sociólogos que se seguiram Auguste Comte, e não todos, mas apenas alguns, acabou se questionando depois, por exemplo, esta relação que a gente diria entre capital e trabalho, não é? Mas quando o Auguste Comte cria a sociologia para questionar estas condições, que na verdade são condições extremamente, né, caóticas e que desorganizam a sociedade, que levam à barbárie, né, a todo tipo de, por exemplo, de criminalidade que existia no século XIX, praticamente incontrolável, não é? Tudo isso gerado pela grande miséria e pela grande exploração da massa trabalhadora. O Auguste Comte não faz nenhuma proposta concreta para modificar essas relações sociais de exploração. Pelo contrário, ele chega a dizer que um dia a humanidade, né, vai desenvolver a quantidade de bens e as técnicas necessárias para que todos os indivíduos possam viver, né, com dignidade. Mas que até esse dia chegar, veja, está no século XIX, estava dizendo, olha, lá no futuro, né, todas as sociedades vão desenvolver-se industrial e tecnologicamente e vão conseguir distribuir riqueza para todos de uma forma em que todos possam viver com dignidade humana. Ele está falando isso, mas ele não diz para começar a fazer uma revolução das relações sociais do século XIX. Pelo contrário, ele vai dizer que até lá, quer dizer, até aquele momento de maior desenvolvimento e distribuição, alguém teria que pagar por este desenvolvimento. E ele diz que quem tem que pagar por esse desenvolvimento são as massas trabalhadoras, é o trabalhador da fábrica e do campo. Não é? Então, veja, o Auguste Comte, ele diagnostica, ele faz um diagnóstico adequado da sociedade, né, digamos assim, de mercado, a sociedade capitalista do século XIX, mas ele não faz uma proposta de mudança destas relações que levam a esta exploração, dominação, a esta miséria e a todas as outras consequências. Ele não faz essa proposta. Então, por isso que eu estava dizendo e chamando a atenção que só depois é que outros sociólogos vão se dedicar a fazer uma proposta um pouco mais profunda da modificação das relações sociais entre aqueles, por exemplo, que podem mais, os que podem menos, os que trabalham, os que empregam e assim sucessivamente. Mas isso é depois. O Auguste Comte não começa a fazer essa crítica. Pelo contrário, o que o Auguste Comte vai propor é que exista ordem dentro da sociedade. Então, Auguste Comte faz o diagnóstico da sociedade caótica do século XIX, não propõe uma modificação profunda desta sociedade, porque isto implicaria modificar profundamente as relações sociais, por exemplo, as relações sociais do trabalho. Ele não propõe isto e ele traz a ordem, se baseando exatamente naquelas ideias darwinistas
naquelas ideias evolucionistas do mais forte sobre o mais fraco, né? E que, antes de tudo, tem que ser mantida a ordem na sociedade. Então, vocês vejam, só para dar um exemplo esclarecedor. Na nossa bandeira, na bandeira brasileira, está escrito ordem e progresso. Esta frase é do Auguste Comte. Isto é a filosofia positivista, a sociologia positivista do Auguste Comte. Veja que não está escrito progresso e ordem. Se você modificar os termos da frase, o progresso teria que vir antes para se chegar à ordem. Não é o que a sociologia do Auguste Comte, que é o fundador da sociologia, propôs. Por isso que eu disse que, inacreditavelmente, é o contrário. O Auguste Comte propõe a ordem primeiro e o progresso depois. Ou seja, a ideia é que só existe progresso se houver uma ordem estabelecida. Ora, quando a sociologia, com o passar dos anos, ao longo de todo o século XX, enxerga que toda aquela ordem proposta pela filosofia positivista do Comte, toda a filosofia positivista do Comte, que apregou a ordem, quando essa ordem ainda não consegue fazer acontecer o progresso para a esmagadora maioria da população mundial, óbvio que a sociologia tem que parar, tem que ver quais são as relações, qual é a proposta destas relações sociais estabelecidas no mundo, principalmente no nosso caso nas sociedades liberais burguesas, questionar essas relações e, a partir daí, fazer propostas realmente de novas relações, de novas formas, de novas maneiras das instituições e do controle social ser exercido sobre a maioria dos agentes sociais. E é isso que os fundadores da sociologia vão fazer em seguida.